Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 1. Diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Na outra tradução, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém? Então aqui nós vamos sobre a salvação, a vida eterna, que Paulo continua falando o mesmo assunto do capítulo 4, que diz que não vamos desfalecer, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Depois ele faz uma comparação com as suas tribulações, que são leves e momentâneas, e faz uma comparação com a glória que está sendo reservada nos céus para ele. Então isso aqui é a esperança de Paulo. Paulo tinha essa esperança, essa certeza, ele sabia disso, ele sabia que se a casa dele se desfizesse, que casa ele se referia? Ao seu corpo, ao seu corpo, sua vida. Assim como Jesus disse aos judeus, destrói este templo, que em 3 dias eu vou construir. Ele não estava falando de um templo físico, carnal, de tijolos, mas ele estava falando sobre o templo do Espírito Santo, que seria seus seguidores, aqueles que o aceitassem, que o seguissem, que fossem seus discípulos. Então nós observamos isso nesse texto, que ainda que a nossa casa terrestre se desfaleça, ou se desfaça, ou seja destruída, o que nós temos de Deus no céu é uma casa feita, é um edifício feito não por mãos humanas, mas é eterno e é no céu, ou seja, não tem fim. Como sabemos? Sabemos porque cremos na palavra de Deus. Nenhum cristão precisa consultar cartomantes, médiuns ou usar de recursos esotéricos para descobrir que o futuro lhe reserva do outro lado da morte. Deus diz tudo o que precisamos saber por meio de sua palavra. A declaração de Paulo, sabemos, é ligada ao sabendo de 2 Coríntios 4,14, que por sua vez diz respeito à ressurreição de Jesus Cristo. Sabemos que Ele está vivo, logo sabemos que a morte não tem poder sobre nós, porque eu vivo, vós também vivereis. João capítulo 14, versículo 19. Então Paulo era sabedor disso, que o seu Senhor, o Cristo que ele pregava por toda a Roma antiga, por todos aqueles continentes e cidades e países, era o Cristo que ressuscitou, que a morte foi vencida por Cristo. Ele venceu a morte, ele está vivo. Ele prometeu aos seus seguidores: porque eu estou vivo, vocês também estarão vivos, não morrerão, mas estarão com a vida eterna. João 14, 19. Então João capítulo 10 também diz: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Então essa é a vida com abundância, a vida eterna, onde para sempre no céu haverá uma eternidade de abundância, abundância de tudo, de saúde, de fartura, pecado não existirá, morte não existirá, doença não existirá. Então a verdadeira vida com abundância, a manifestação plena dela será no céu, onde não haverá mais nenhuma tribulação, nem aflição, nem sofrimento, nem pecado, nem morte sobre nós mais, mas somente gozo, paz, alegria. Não precisamos temer se a nossa tenda, tabernáculo, se desfizer. O corpo é apenas a casa onde vivemos. Quando um cristão morre, o corpo vai para a sepultura, mas o espírito vai para junto de Cristo. Quando Jesus Cristo voltar para buscar os seus, ressuscitará o corpo em glória. E o corpo e o espírito serão reunidos para uma eternidade gloriosa no céu. Então isso foi o que nós já aprendemos, em 1 Coríntios 15. O capítulo inteiro fala sobre esse assunto, a ressurreição. Então não precisamos temer, Paulo está dizendo, ainda que o nosso corpo terrestre seja desfeito, se desfaça, com certeza
Paulo viu cristãos sendo mortos, né, sendo comidos por feras, sendo queimados, decapitados. Ele mesmo foi decapitado, mas ele não temia que a sua cabeça fosse separada do corpo, porque ele sabia que a sua habitação é eterna, que o seu estado seria eterno, e ele sabia que Cristo iria, assim como Cristo ressuscitou, também o ressuscitaria, né? Então, isso é maravilhoso. Versículo 2 agora, do 2 ao 5. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. O penhor do Espírito. Então isso é maravilhoso. Paulo está dizendo da sua situação, né? Ele gemia nesse corpo, sofreu angústias nesse corpo, mas ele não temia, né? Ele gemia e aspirava para ser revestido da imortalidade, da habitação celestial. Mas ele diz no versículo 3, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, né? O que significa isso? Encontrados vestidos e não nus, né? Para entender esse texto devemos entender Apocalipse, né? Apocalipse fala muito de veste, né? Não a veste carnal, mas a veste espiritual. Bem-aventurado é quem lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqui ele não está falando de uma vestimenta metafísica, mas espiritual. Aquele que se arrepende e confessa seus pecados e é purificado pelo poder de Deus e pelo sangue de Cristo. Para a igreja de Laodiceia, Jesus disse: compre ouro refinado para te enriqueceres, unja teu olho com colírio, né? E compre veste para você vestir, né? Para não ser manifesta a vergonha da tua nudez. Então a vestimenta aqui diz sobre a salvação, né? Isaías 61 diz que o Senhor nos deu a veste de salvação, né? Nos vestiu com a veste da salvação, porque estávamos nus, né? Diante de Deus, diante do juízo de Deus. Mas através da salvação, Cristo colocou sobre nós a veste de justiça, a veste de salvação. É igual a Daniel, pecaram, estavam nus, se envergonhavam, fizeram para eles uma folha de figueira, né? Uma roupa de folha de figueira. Mas aquilo não foi suficiente. Deus sacrificou um animal inocente, pegou a pele daquele animal e cobriu a nudez de Adão e Eva. Aquilo simbolizando o que Cristo faria também, né? Aleluia. Para cobrir nossa nudez. Ele seria sacrificado inocentemente para cobrir a nossa nudez, os nossos pecados, e nos dar a salvação. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Temos que estar vestidos com a veste da salvação, a qual somente um pode nos dar, que é Cristo. O único caminho, a verdade e a vida. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos ou ficar nus, né? Mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então Paulo gemia, sofria, não porque queria ser despido, ficar nu, morrer, mas porque ele estava vestido já, mas ele queria o revestimento, né? Da imortalidade, da vida eterna, do estado eterno de santidade. Porque quando estamos na terra, nós vamos gemer, nós vamos sentir angústias na carne, diz a Bíblia Sagrada. Teremos aflições do mundo, mas essa deve ser o nosso alvo e a nossa esperança, né? A salvação que vem do Senhor. Verso 5, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito, né? Então, foi para isso que Deus nos preparou, né? Foi por esse propósito, e Ele já nos deu a confirmação de que isso acontecerá, nos dando o seu Espírito Santo. Então, o penhor do Espírito é muito forte. Vamos ver aqui no texto.
Um dos significados desse termo grego é desmontar a tenda e mudar para algo novo. A palavra partida, né? Em 2 Timóteo 4,6, Paulo chama a sua morte de partida. No grego significa desmontar a tenda e se mudar para um lugar novo, né? Então é mais ou menos isso a nossa morte. Nossa tenda vai ser desmontada aqui na terra para ser montada novamente em glória nos céus, né? Isso é maravilhoso. Mas como podemos estar certos de que um dia teremos um novo corpo semelhante ao corpo glorificado de nosso Salvador? Podemos ter essa certeza, porque o Espírito habita em nós. Paulo fala do selo e do penhor do Espírito. A presença do Espírito Santo no corpo do cristão é um adiantamento que garante a herança futura, inclusive um corpo glorificado. No grego moderno, o termo traduzido por penhor significa aliança de noivado. A igreja é a noiva de Cristo Jesus, que aguarda o dia em que o noivo virá buscá-la para as núpcias, né? Então, no grego moderno, a palavra penhor significa aliança de noivado, né? É como nós usamos a palavra até no português, penhorar, né? Eu vou comprar eu vou fazer um empréstimo no banco de R$100 e vou penhorar a minha casa. O que é isso? Se eu não pagar esse empréstimo, o banco toma a minha casa, né? É assim que funciona o penhor. Então Deus prometeu os céus para nós, a ressurreição, o corpo de glória, e o penhor, né, que vai garantir o cumprimento dessa promessa é o próprio Espírito Santo, né? É a terceira pessoa da Trindade. E Deus é fiel, mesmo se Deus não nos desse o Espírito Santo, ou nenhum anjo, ou nenhum sinal visível, somente a palavra dele bastava para saber que ele cumpriria, né? Mas ele fez questão ainda de nos dar gratuitamente, pela sua graça, né, o maravilhoso dom do Espírito Santo, né, que fala da salvação. Verso 6 a 8. Agora não, agora estamos no culto agora. Versículo 6 a 8. Versículo 6 diz assim: teremos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, confiamos sempre. Olha só os termos que Paulo usa nesse versículo, é maravilhoso, né? Confiamos sempre, sempre de bom ânimo. Temos a certeza, né, que estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, ou seja, não estamos fisicamente com o Senhor, estamos ausentes, porque ainda estamos no corpo, estamos na terra, mas nós andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, a fé de Paulo era essa, ele andava por essa fé, por essa realidade espiritual, por essa certeza. A Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza. Então ele tinha essa certeza da salvação, da ressurreição, de estar eternamente nos céus com Cristo. Essa era a certeza dele. Por isso que ele passou por lutas e adversidades e foi vitorioso, foi vencedor. Porque ele tinha fé, tinha certeza, e ele andava pela fé, não pelo que ele via. Se ele andasse pelo que ele via, eu acho que ele não tinha durado nem um mês de ministério, né? A primeira apedrejamento, a primeira calúnia, já tinha abandonado tudo, né? Se olhasse para a circunstância, para a aparência, eu vou parar de servir a Deus, eu vou parar de pregar, só tenho sofrido, mas ele tinha fé, certeza da recompensa, do galardão, da salvação, do que Cristo pagou por ele na cruz, né, para salvá-lo. Então essa era a certeza, era a força, era a confiança que movia não somente o apóstolo Paulo, mas todos os verdadeiros cristãos de todas as épocas, né? Aleluia, essa é a certeza. Porque aqueles que esperam em Cristo somente para essa vida são os mais infelizes da terra. Disse o próprio apóstolo Paulo, porque ele ensinou para nós que um cristão que é materialista, secularista, mundano, só pensa na terra, nas coisas do mundo, ele é infeliz. Por quê? Porque ele não tem certeza de salvação, não tem gozo pelas coisas do céu, nem desejo pelas coisas de Deus. Entretanto, versículo 8, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então isso aqui é
É certeza, não é só para crente, isso aqui serve para todo mundo. Todos um dia vão deixar o corpo. Vai deixar, o espírito vai deixar o corpo. Mais cedo ou mais tarde, seja rico, seja pobre, e ninguém pode nos dar a garantia de que só porque a pessoa é mais velha vai morrer primeiro do que a mais nova. É lógico que é a ordem natural, né? Mas existem pessoas que morrem na juventude, crianças que morrem, adultos, velhos, de uma das mais diversas formas. A morte ela não avisa quando ela vai chegar, ela vem para todos. Isso é uma certeza que nós temos. Então isso é uma certeza que todo ser humano tem, que vai morrer. Pode ir para o médico, pode batalhar, pode cuidar da saúde, mas vai chegar um dia que não vai ter o que fazer mais. A morte vem e acabou. Ou nós vamos habitar com o Senhor ou sem o Senhor, né? Meu Deus. Agora que a grande questão é, essa pessoa não quer habitar com o Senhor, né? Não gosta das coisas do Senhor aqui na terra, imagine no céu. Então, o céu não é um lugar para ela, né? Porque no céu não vai ter bebida alcoólica, não vai ter prostituição, não vai ter vícios, não vai ter nada dessas coisas. Então o céu não é um lugar glorioso para essa pessoa. Então por isso que aqui na terra a preparação para o céu, através dessa vida, através da palavra de Deus, da salvação, Jesus nos prepara para o céu. O céu é um lugar de amor. Então se eu não amar o meu próximo aqui na terra, não vou chegar nem perto do céu, segundo a Escritura, porque a Bíblia diz que aquele que não ama o seu próximo, que não ama o seu semelhante, não viu a Deus. Aquele que tem raiva, que guarda mágoa, que fica anos e mais anos com raiva, guardando inveja, rancor do próximo, esse dificilmente vai entrar na morada eterna, porque o céu é um lugar de amor. Porque Paulo tinha essa certeza? Paulo dedicou sua vida a Cristo, né? Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então Paulo tinha certeza, quando ele deixasse seu corpo, ele iria habitar com o Senhor. Então essa é a única certeza que o ser humano deve ter. Quando nós deixarmos esse corpo, deixarmos essa vida, habitaremos com o Senhor. Como disse Jó, nós viemos nu e nu nós retornaremos. Não levaremos absolutamente nada, né? Então, se os mortos pudessem voltar hoje para conversar conosco, é claro que não vai acontecer, mas se eles pudessem, um conselho que eles nos dariam é não viver uma vida baseada na aparência, somente conquistar bens materiais, porque a vida é muito mais do que isso, né? E que depois dessa vida tudo é vão, né? Tudo é vaidade, como disse Salomão. Você pode ter 1000 carros, 1000 casas, pode ter tudo. Depois da morte, isso aí não vai valer mais nada. Por isso que Jesus disse: louco, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta você ganhar tudo, mas perder a sua alma? Não adianta nada. Então, a maior certeza que o ser humano pode ter é a certeza da vida eterna, da salvação. E tem muita gente que, infelizmente, só vai dar valor para esse evangelho, para essa salvação, depois da morte. Mas depois da morte será tarde. No inferno não haverá misericórdia, não haverá perdão, não haverá purgatório para salvar ninguém. Somente sofrimento, ranger de dentes e separação total de Deus. A Bíblia diz que Jesus contou uma história do rico e Lázaro. O rico era um homem que tinha muitos dinheiro e o Lázaro era um mendigo que ficava na sua porta e nem para dar um prato de comida aquele rico dava para aquele mendigo. A Bíblia diz que os dois morreram. Um foi para o céu, Lázaro, né? O mendigo, e o rico foi para o inferno. E lá no inferno, esse rico que nunca tinha orado, começou a orar, querendo que Deus salvasse sua família, né? Ou enviasse ele, ou algum dos mortos, ou Lázaro, ou Abraão. Só que a sua oração não foi ouvida, porque no inferno a oração não é respondida. Mas aqui na terra temos a chance, né, de Deus ouvir a nossa oração. Mas lá no inferno não haverá resposta para a oração. Lá ele queria até ser missionário, né? Queria ser enviado para pregar na terra. Aí Abraão disse: não, lá na terra ele já tem a palavra de Deus, né?
a lei dos profetas, que é a palavra de Deus. Se eles não ouvirem a palavra de Deus, não vão ouvir mesmo que você ou qualquer um ressuscite dos mortos, né? E isso é verdade, porque se uma pessoa voltar dos mortos hoje para pregar o evangelho, as pessoas não vão ouvir. Vão falar que é mentira, que é charlatanismo, vão inventar um monte de coisa, não vão ouvir por causa do milagre. Então, nós já temos a palavra de Deus, como disse o profeta Isaías, a lei e o testemunho. Se essas palavras não falarem, aí já não há mais esperança para o ser humano. Se a pessoa não acreditar na palavra de Deus, não há mais o que fazer. Porque nós andamos por fé e não por vista, né? Então nem tudo, tem gente que precisa de tudo que serve prova. Prova que Deus existe, prova que o céu é real, prova que vai ter ressurreição, prova que Jesus Cristo andou sobre essa terra, prova que Ele morreu na cruz. Essas pessoas vão passar a vida inteira procurando um monte de provas e vão ir para a condenação eterna, porque não existem provas palpáveis, porque se existisse, não haveria fé, não é? Se existisse a prova, nós sabemos que Deus criou o mundo pelo resultado que nós vemos, né? As maravilhas, as coisas extraordinárias, o DNA do ser humano que é visto só por um microscópio, a impressão digital, cada um tem a sua diferente, né? Então esses são, como podemos dizer, sombras, resquícios, né, da fumaça da criação, né, que nós vemos no mundo. Mesmo assim os homens não acreditam, porque tudo vai se resumir a isso, vai voltar à fé. Deus fez questão de deixar tudo no mistério, em ocultamento, para que o homem manifestasse a fé. A fé é algo que nem anjos podem ter, né? Somente o homem. Porque os anjos veem a Deus, o homem não vê, né? Aleluia! Então Satanás não tem fé, nunca teve, porque ele viu a Deus. Ele pecou conscientemente, né? Sabendo dos seus resultados, da santidade do Eterno. Agora nós andamos pela fé, diz Paulo. A própria Bíblia diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pelas obras? Não. O justo viverá pelos seus salários? Não. O justo viverá pelos elogios, ou pelas críticas, ou pelas aflições? Não. O justo viverá pelo conhecimento, pelo poder de Deus, pela sabedoria? Não, pela fé. Aqui que é a fé? A fé é a certeza. Então essa certeza, essa fé que Paulo tinha no Senhor, na salvação, na vida eterna. Se ele deixasse o corpo, ele ia habitar com o Senhor, né? Então nós podemos fazer planos, projetos, mas quem dá a palavra final, o aval e a resposta é o Senhor. É o Senhor. Nós podemos dizer: olha, amanhã eu vou casar, mas eu posso morrer hoje. Amanhã eu vou trabalhar naquele emprego, amanhã eu vou fazer lição, amanhã eu vou... até mesmo hoje à noite, ou à madrugada, mas nós não sabemos o que vai acontecer, o que vai suceder. O certo é que nós temos que andar de fé em fé, né? De glória em glória. De andar de fé em fé é a mesma coisa de andar de glória em glória, né? Andar assim como Cristo andou, né? Por que nós achamos que Cristo não deixou nenhum escrito dele? Ele mesmo não escreveu, foi os apóstolos, né, que escreveram dele. Não há nenhuma pintura, nenhuma imagem. Ele veio numa época que não existia televisão. Para quê? Exatamente para a fé se manifestar. Imagina se Jesus deixasse para vir nessa época de hoje, ia ter televisão, as coisas. Então as pessoas já iam acreditar daqui 2000 anos em Jesus, porque estão vendo as imagens, né? Então nós estamos tendo uma prova visível, né? Aí já não é mais fé, porque viu, né? E o que Jesus disse para Tomé? Tomé, bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. Creram. Então, se nós formos ver, a gente fala que os apóstolos tinham mais fé do que nós, né? Mas eu acho que é o contrário, nós temos mais fé do que eles, embora eles operaram milagres, né? Mas o milagre não é um sinal maior da fé. O maior sinal da fé é a salvação, é seguir a Jesus, é seguir ao Senhor. Então, se formos ver, nós estamos mais andando na fé do que eles, porque nós não estamos vendo Jesus, nós nunca vimos, mas nós estamos crendo no que Ele nos ensinou, no que está escrito na sua palavra. Então isso é a fé, é a certeza que Cristo Jesus é o Senhor, é Deus, veio até a terra, morreu para nos salvar, vai voltar um dia, haverá ressurreição, haverá julgamento, céu e inferno, isso é a fé.
São coisas que nós não vemos, mas nós temos certeza, nós cremos. Versículo 9 agora. Versículo 9. Diz assim: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Na outra tradução, pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presente, quer ausente. Isso significa que somos ambiciosos, né? Existe um tipo de ambição que é egoísta e mundana, mas também há uma ambição santa que honra o Senhor. A grande ambição de Paulo era ser agradável a Cristo. Os judaizantes ministravam para agradar os homens e granjear apoio para a sua causa, mas Paulo ministrava somente para agradar a Jesus Cristo. O ministério que procura satisfazer os homens é carnal e complacente e não pode ser abençoado por Deus. O termo traduzido por agradáveis é usado em vários lugares no Novo Testamento, e cada uma dessas referências ajuda a compreender melhor o que agrada ao Senhor. Então Paulo queria ser agradável ao Senhor, né? Agradável a Cristo Jesus, agradável à igreja de Cristo Jesus, né? Que serve a Cristo, né? Porque se eu estiver agradando a igreja de Cristo, fiel, é claro, não que dá no erro, eu estou agradando o próprio Jesus, porque assim como se eu perseguir a igreja, eu estou perseguindo a Cristo, né? Se eu agradar a igreja, tratar bem a igreja, dar um copo de água fria a um profeta da igreja, a um apóstolo da igreja, a uma criança da igreja, a um evangelista, até do mundo também, Deus vai recompensar, né? Deus vai nos abençoar. Então, Paulo está dizendo aqui: eu quero agradar a Cristo Jesus, eu quero ser agradável ao Senhor, né? Quer presente ou quer ausente, tudo que eu faça para ser agradável a Deus. Eu não faço nada para desagradar. Essa é a minha ambição, né? Então, se nós tivermos uma ambição, seja essa ambição agradar a Deus. E agora, falando de ambição, eu estou lembrando de Leonardo de Ravenhill. Ele disse que a sua maior ambição era estar na lista dos mais procurados do diabo na terra. Essa era a ambição dele, né? De fazer a obra de Deus e causar tanto transtorno e perturbação ao inferno, de ser um dos mais procurados na terra, né? Perseguidos. Então, é uma ambição, né? Ganhar almas, fazer a obra de Deus. Verso de número 10. Esse é forte. Porque importa que todos nós, olha lá, não está falando do mundo, que todos nós, para a igreja, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então todos nós. A Bíblia não está dizendo que vai ter exceção, né? Os pastores não vão para o tribunal. Ou aquele irmão lá foi muito fiel, esse não vai. Aquele irmão lá, aquela irmã lá foi muito obediente, amou o seu próximo. Não. A Bíblia diz que todos, sem exceção, todos nós compareceremos. Alguns teólogos dizem que esse tribunal é o juízo final de Apocalipse 20, né? Eles colocam o juízo como para todos igual. Mas se nós estudarmos Apocalipse, nós já estudamos, né, pastor? Nós vemos que aquele juízo final, os salvos não participarão, porque eles já reinarão com Cristo 1000 anos, né? Depois estarão com o Senhor, Satanás será solto, haverá a última batalha, ele será lançado no inferno e haverá o juízo final. Quer dizer, esse juízo final não vai ser para os salvos do Antigo Testamento, do Novo, e da grande tribulação, e que foram salvos no milênio, né? Será para aqueles que foram ímpios de todas as eras. Então esse tribunal, eu creio, pela minha visão teológica, e que eu não estou dizendo que eu estou certo, né? O importante é estar salvo, né? Não importa se vai ser no juízo final, se vai ser
agora, porque há muitas coisas que são mistério, mas uma coisa é certa: haverá juízo, haverá céu, haverá inferno, né? Haverá salvação, haverá condenação. A ordem que essas coisas vão acontecer é que diverge dos teólogos, né? É essa ordem, mas todos eles acreditam nisso, né? Então, esse tribunal de Cristo, eu acredito que será um julgamento onde Cristo vai julgar nós, os cristãos, os seus seguidores. Porque Paulo está dizendo nós para a igreja, né? Nós vamos comparecer diante de Cristo para ser julgados por o que nós fizemos com o nosso corpo. A Bíblia diz até nossas palavras vamos dar conta, né? No dia do juízo. Então, ali nós seremos julgados, né? Para receber o galardão ou não, ou ser queimado no fogo, né? Mas vai ser salvo, todavia pelo fogo. Mas haverá um julgamento, né? Cristo vai julgar o porquê que nós fizemos o bem, o porquê, ou se nós fizemos o mal e não pedimos perdão, receberá julgamento de Deus. Mas se a pessoa praticou o mal, pediu perdão para Deus, de verdade, se arrependeu, para não praticá-lo mais, eu creio que desse modo, esse mal já não será lembrado mais, pois haverá perdão. Mas quanto mal que é feito aí por cristãos que não há arrependimento, né? E a pessoa pode ser salva? Pode, eu sou o juiz. Deus é o juiz. Mas tudo será julgado, será analisado, né? Então é algo aqui que para mim não faz nenhuma pressa. Tem gente que diz que não tem medo do juiz de Deus, né? Eu já vi várias pessoas dizendo, né? Eu já tenho medo do juiz de Deus, pois sei que Deus é justo, né? Deus é santo, e sei que todo ser humano é pecador. Por mais que nós fazemos coisas boas, ou tentamos fazer o certo, nós fazemos muita coisa errada. Pensamos muitas coisas erradas, sentimos da maneira errada, e até fazemos coisas que nem sabemos que é errado e é, né? Ou pecados que fala na Bíblia que são ignorantes, né? Pecados que a gente nem sabe que é, mas é. Para Deus é pecado. Então, esse tribunal de Cristo será terrível, né? Para os cristãos, para nós. Nós seremos julgados. Então, o que nós temos que fazer, né? Temos que fazer tudo de coração para Deus, com amor, com alegria, nada por força, por ambição ou por barganha. Não devemos pregar para querer ganhar dinheiro, ou vou querer ajudar o pastor depois amanhã me ajudar. Por barganha, né? Eu vou querer fazer caridade porque é pobre, para que eu vou para o céu, como ensinam os espíritas, né? Então tem várias formas aí de fazer o bem, mas com uma motivação errada, né? Eu vou pregar a palavra, uma motivação boa, mas por porfia, por contenda, por inveja, por ganância. Então, aquilo que aparentemente é bom, a motivação não é. Então quem que sabe isso? É Deus somente. Nós não temos esse poder de saber por que motivação o pastor José abriu a igreja aqui, por que o Roberto prega aqui, por que o outro prega na televisão, por que... Então nesse dia vai ser julgado isso, né? Vai ser julgado tudo. Então, que nós façamos as coisas para Deus por amor e com alegria, né? Porque Deus, por isso que a oferta, Deus fala assim, está em Coríntios, nós vamos até estudar essa carta. Deus ama aquele que dá com alegria. Porque quem não deu com alegria não vai ter galardão nenhum. Se ficou acreditando nos pastores que ficou colocando coisa na mente dela, se você não dá, você não é abençoado. Então a pessoa até contribuiu, mas porque foi constrangida, ou porque viu todo mundo contribuiu para não ficar chato, né? Ou fez por medo do inferno, ou medo do devorador, ou por necessidade, né? Eu vou dar 100 para Deus me dar 1000. Então essas pessoas não vão ter nenhum galardão diante de Deus. Só receberá galardão diante de Deus. Isso não serve só para oferta. Isso serve para oração, para estar na igreja, para fazer o bem ao próximo, para evangelização. Tudo que foi feito com amor, com alegria, assim como Jesus viveu, receberá galardão, com a motivação correta. Mas tudo que foi feito com qualquer dessas motivações que eu citei, não haverá galardão diante de Deus. Até a oração, Jesus diz, quando vocês orarem, secreto, para o Pai recompensar. Porque se vocês orarem para se mostrar para os outros, não terão nenhum galardão diante do Pai. Jejum, a mesma coisa. Se você jejuar para os seus irmãos ver, para você mostrar para os seus irmãos que você está com o rosto de coitado, que está com fome, né? Que está fraco por causa da ausência da comida, você já recebeu o seu galardão na terra, né?
Mas agora, se você jejuar, lavar o seu rosto, parecer para ninguém que você jejua, vai que vê, vai te recompensar. A esmola, a mesma coisa, que a tua mão esquerda fizer, a tua direita não fique sabendo. Então, tudo isso se refere ao tribunal de Cristo, né? O Pai te recompensará, te galardoará, te dará a recompensa. Então muita gente não vai receber absolutamente nada, porque pregou por interesse próprio, por ganância, cantou, foi para ganhar dinheiro, né? Para ser famoso, para se aparecer, deu oferta, deu dízimo, mas porque queria ser abençoado, porque queria prosperidade, queria fazer barganha, ou porque estava com medo, ou porque todo mundo deu para não ficar chato, né? É igual a questão da oração, né? Você entra numa igreja, vê 100 pessoas de joelho, você nem está com vontade de joelhar e orar, mas você vai a joelho só para não ficar chato, né? Para Deus não está valendo nada. Está sendo sacrifício de touro, por quê? Porque não está sendo por amor. Então, nesse tribunal, resumindo tudo que eu disse, vai ser julgado isso, né? Vai ser julgado algo que só Deus sabe, que é o nosso coração. E se a gente vê, né, tem gente que peca e fala isso, né? Eu pequei, mas Deus conhece o meu coração. Então, a pessoa deveria pensar 10 vezes para falar isso. Aleluia. Eu também falava, mas quando comecei a estudar a palavra de Deus e ver que o coração do homem enganoso é mau, corrupto e perverso, de acordo com a Escritura, e precisa ser transformado em um novo coração, semelhante ao do Senhor, assim como Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ezequiel diz também: tirei de vós o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Então, quando nós vemos a nossa estrutura interior, nosso coração, é terrível isso, né? Se Deus sabe o nosso coração é terrível. Então, quão terrível será o nosso julgamento, né? Então, esse tribunal vai julgar. Lá em Romanos, Paulo vai dizer que Cristo vai julgar os segredos e intenções do homem, segundo o Evangelho. Então esse é o julgamento do Senhor. Todos nós compareceremos diante do juízo do Senhor. Esse tribunal não deve ser confundido com o trono branco, né? Então, a opinião do autor desse comentário bíblico é a mesma que a minha, né? Esse tribunal não deve ser confundido com o grande trono branco, do qual Cristo julgará os perversos. Pela obra que Cristo e sua graça realizou na cruz, os cristãos não serão julgados por seus pecados. No entanto, terão de prestar contas de suas obras e serviços para o Senhor. O tribunal de Cristo será um lugar de revelação. Aleluia! Pois o termo traduzido por comparecer também significa ser revelado. Ao longo de nossa vida de trabalho aqui na terra, é relativamente fácil esconder coisas e fingir. Mas o verdadeiro caráter de nossas obras será exposto diante dos olhos perscrutadores do Salvador. Ele revelará se nossas obras foram boas ou más. A revelação envolverá tanto o caráter do nosso serviço, quanto as motivações que nos impeliram, né? Então o serviço nosso foi bem feito? Foi. Mas a motivação foi boa ou foi ruim? Foi boa. O serviço foi mal feito? Então vai ser avaliado o serviço, assim como na terra as pessoas, os patrões avaliam o seu serviço, vai ser avaliado. E também vai ser avaliado algo que nenhum mortal consegue avaliar, que é a motivação, né? Por que você fez isso? Por que você pregou? Por que você quis ser um pastor? Aí não vai ter escapatória, pastor. Porque você quis o salário? Porque você quis ganhar dinheiro? Ou porque você amou o próximo e quis se dedicar pelo próximo? Por que você foi cantor evangélico? Você queria ser adorador do Eterno? Ou você queria ser um artista, né? Vai ser julgado, né? Se é que muita gente desse naipe vai chegar no céu, né? Porque a grande parte dos mercenários nem no tribunal vai chegar, né? Mas todo o caráter das nossas obras serão julgadas, né? E não vai ser... Cristo vai julgar toda a sua vida não, ele vai julgar cada dia de culto. Vai ser terrível o negócio. Cada dia de culto, cada dia da sua vida vai ser julgado por Cristo, né? Então é algo que nós precisamos buscar cada vez mais estar convertidos e consertados diante do Senhor. Verso 11 agora.
verso de número 11. Do 11 ao 13, né? Nós vamos do 11 ao 13 agora. Assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Então, assim Paulo conhecia o temor que se devia ao Senhor, né, e persuadiu os homens para que temessem a Deus, né? Tudo no contexto aqui da ressurreição, da salvação, do tribunal de Cristo, né, do juízo que nós prestaremos diante de Deus, né, o que nós fizemos com o nosso corpo, seremos julgados. Então Paulo, sabedor de tudo isso, persuadia, né, os homens a temerem ao Senhor, a obedecerem ao Senhor. Não se recomendava ele mesmo, né, mas pelo contrário, ele dava o ensejo, o aval, para aqueles irmãos se gloriarem pela causa qual Paulo era pregador, era apóstolo, né? Para muita gente era vergonha ter um apóstolo que era fraco, que sofreu naufrágio, que era veementemente perseguido, né? Para muitos que até vergonha de Paulo, né? Segundo os teólogos, dizem que a sua aparência não era uma aparência, né, maravilhosa, né? Não tinha, era semelhante a Jesus, não tinha parecer nem formosura. Segundo os teólogos, os historiadores, Paulo era um homem de estatura baixa, né? O próprio nome Paulo significa pequeno, né? De estatura baixa. Diz que ele era calvo, tinha problema na visão, né? Era um homem, se você olhasse, talvez você imagina Paulo um homem forte, de 2 metros, de presença, né? Não, ele era um homem tão simples que se ele entrasse em nossas igrejas hoje, nem perceberíamos que era Paulo, assim como Jesus, né? Foi tão simples que se ele viesse na forma da sua primeira vinda fazer uma visita para nós em nossa igreja, talvez nós nem o reconheceríamos, né? Pela sua simplicidade e humildade, né? E diferente, e sem chamar atenção para si mesmo, né? Mas sempre para a glória de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, vocês têm que se gloriar na minha causa, na causa que eu tenho lutado, para que vocês possam responder àqueles que se gloriam na aparência e não no coração. Então quanta gente hoje, né, vamos dizer hoje, né, não vou nem dizer da época de Paulo, se gloria na aparência, né? Aqui na época dele tinha os judeus que se gloriavam na aparência, né? Nas suas tradições, nos seus costumes, que já eram centenárias, né, milenárias, né? O judaísmo, né? Quanta gente hoje se gloria nas suas tradições, né? Meu Deus! Não vou dizer milenárias, mas centenárias. A única que pode, milenária, assim podemos dizer, que já tem mais de 1000 anos, é a Igreja Católica, né? Que começou em 300 depois de Cristo. Mas tem os batistas que são bem antigos também. Então, mas quantos que se gloriam mais na aparência, né? Na denominação, na aparência. Ah, minha igreja é uma igreja tradicional, uma igreja antiga. É a maior igreja do Brasil, né? É a maior pentecostal, é a maior tradicional. Ou é a igreja dos apóstolos fundada por Jesus, que os católicos falam isso, né, também. Então não vamos pegar aqui só do lado da igreja católica e nem só do lado da igreja evangélica. Até mesmo nas religiões, quantas religiões se gloriam na aparência, né? Ah, eu sou espírita, eu faço boas obras, eu vou para o céu. Eu sou uma pessoa boa. Se gloria na aparência das suas obras, né? Se gloria. Mas não no coração, né? Porque se esquecem que Cristo vai julgar o coração, né? Não a aparência. Não é a sua aparência que vai ser julgado. Se você é bonito, feio, se você estava na maior igreja ou na menor, vai ser julgado o seu coração. Como é o seu coração? É um coração igual ao de Davi ou igual ao de Saul? É igual ao de Judas ou igual ao de Pedro? Vemos que Pedro pecou. Até mesmo podemos dizer quase igual a Judas, né? Negou a Jesus.
Judas também pecou, Saul pecou. Davi pecou pior do que Saul, na minha opinião. Mas quem que era segundo o coração de Deus? Não estou aqui dizendo que a gente tem que pecar para ser igual ao coração de Deus. Pelo amor de Deus, a gente que vai ouvir pode interpretar assim, né, pastor? Mas eu estou dizendo que a questão aqui é o coração. Como é o seu coração? Como está o seu coração diante do Senhor? Existe uma transformação ou uma hipocrisia, né, do farisaísmo? O farisaísmo, judaísmo daquela época também, e as igrejas de hoje, muitas, né, a maioria, se gloria na aparência, não no coração. Tem aparência, mas o coração é podre. É um sepulcro caiado, como disse Jesus. Por fora é maravilhoso, por dentro está podre. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Então as pessoas estão dizendo que Paulo é louco, né? Diziam que Paulo era louco. Então dizendo, pode até dizer, se dizem que eu sou louco para Deus também. Aí ele respondeu lá na primeira carta, né? Deus chamou os loucos, né, para confundir os sábios. Ele estava se referindo a ele mesmo lá, né? A gente lembra aqui, a gente vai lembrar lá. Quer dizer, os coríntios lá, muitos da igreja de Corinto, chamavam ele de louco. Mas ele dizia, se eu enlouqueci, é claro que ele não era louco, né? Mas se eu enlouqueci, é para Deus. E se eu estou conservando o juízo, é para vós outros. Versículo 14 agora. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então o que constrangia Paulo? O que movia Paulo? A sua cruzada missionária, evangelística, a dar sua vida por Cristo. O que constrangiam? Cristo morreu por ele. Então ele estava morto também já para a vida dele mesmo. Agora ele estava vivo para Cristo, para fazer a obra de Cristo. Verso 15, ó. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então aqui está a resposta. Por que Paulo vivia dessa forma? Até ponto de cristãos nominais, hipócritas e cristãos falsos também, da igreja de Corinto, dizer que ele era louco. Por causa disso, porque ele já tinha morrido para o eu, para a vontade dele, para as obras da carne, para viver para Cristo Jesus. Ele vivia não para ele mesmo, mas ele negou a si mesmo, como disse Jesus. Renunciou a si mesmo para fazer a vontade daquele que morreu por ele e ressuscitou, que é Jesus. Verso 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eles que se fizeram novas. Então, esse é o cerne do Evangelho. Nós estamos aqui para se gloriar na carne, ou para conhecer Cristo segundo a carne, mas para conhecê-lo no poder do seu Evangelho, no poder da transformação que Cristo faz. Não queremos conhecer o Cristo histórico, carnal, que passou por essa terra, somente para conhecer a história do mundo, né? Mas queremos conhecer o Cristo verdadeiro, aquele que transforma aqueles que o seguem, que creem nele, numa nova criatura, onde as coisas velhas se passam e tudo é feito novo. O verso 18 é maravilhoso, então, olha. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então esse é o cerne do Evangelho, né? Tudo isso provém de Deus. O que? A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, o pecado que cometeu Adão e Eva, tudo isso provém do Senhor. Então, Adão e Eva pecou porque Deus quis, não é isso que eu estou dizendo. Mas tudo que aconteceu, que eles pecaram,
levou a culminar nesse ato, né? Qual foi esse ato? Culminou nesse plano de Deus enviar seu Filho, Jesus, para morrer por nós na cruz do Calvário. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, qual que é o nosso ministério? Da condenação? Não. Do julgamento final? Não. Do farisaísmo? Não. Nosso ministério é o ministério da reconciliação, né? É de fazer com que homens, assim como nós mesmos também precisamos todos, se reconciliem com Deus. Porque o homem está separado de Deus pelo pecado, mas através de Cristo, do Evangelho, Deus está reconciliando consigo mesmo no mundo, né? Não imputando o seu pecado, mas trazendo salvação. Por quê? Porque os pecados do mundo foram imputados em Cristo. Foi colocado na conta de Cristo, para que a justiça de Cristo fosse imputada, acreditada em nossa conta, né? Isso nós já estudamos bastante também no estudo de Romanos capítulo 4, 5, 6. Nós falamos muito sobre isso, né? Da reconciliação, da justificação. Esse é o nosso ministério. Então, Cristo morreu naquela cruz para que nós sejamos reconciliados novamente com Deus. Verso 20: de sorte que somos embaixadores. O que é um embaixador? Embaixador é um representante. Por exemplo, se tiver uma embaixada dos Estados Unidos, da Holanda, da Alemanha, da França, aqui no Brasil, essa embaixada, o Brasil não tem poder legal nenhum sobre ela. A embaixada dos Estados Unidos da América aqui no Brasil é como se fosse o próprio país dos Estados Unidos. Assim também como da Holanda, de qualquer país e nacionalidade, é uma embaixada como se fosse a própria nação. Aqui não é brincadeira, já falei para você já. Bebe água na sua casa, aqui não vai beber não. Se quiser vir na igreja, vem. Agora vem aqui só para atrapalhar. Então, a Bíblia diz o quê? Que o embaixador são os representantes de Cristo, ou seja, são os representantes do céu aqui na terra. Agora nós vemos esses atentados que tem de terrorismo. É como se fosse o próprio país que eu estivesse atentando. Por isso que causa revolta na população. Aleluia. Então o embaixador é isso, é o representante do céu, da Nova Jerusalém, na terra. Ele é o representante do novo céu e da nova terra, na velha terra. Olha só que interessante. Aonde o poder dessa terra não tem nenhum poder sobre essa embaixada. Assim como os Estados Unidos da América tem a sua embaixada aqui, o Brasil não tem nenhum poder naquela... Pode ser pequeno espaço, mas o Brasil não tem nenhum poder naquele lugar. Não pode prender ninguém. Se o americano cometer um crime aqui no Brasil e está lá dentro da embaixada, só pode ser preso se eles liberar. Se eles não liberar, o Brasil não tem autoridade legal nenhuma sobre a embaixada dos Estados Unidos. Então nessa embaixada dos céus, nós temos uma autoridade dos céus. Ou seja, nenhuma autoridade demoníaca, terrena, pode ser contrária ou ser maior do que a autoridade que Deus já nos deu, que é a autoridade celestial. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus, como se fosse o próprio Deus, pregando na terra, né? Exortando por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos-vos que vos reconcilieis com Deus. Então essa é a mensagem de Paulo. Em nome de Cristo eu rogo a vocês que vocês se reconciliem com Deus, que vocês se reconciliem com o Senhor através do Evangelho. Versículo 21: aquele que não conheceu pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, foi feito pecado em nosso lugar, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feito justiça de Deus. Então aqui está a mensagem do Evangelho, a boa notícia, né? Que nós podemos ser justos aos olhos de Deus, né? Receber a justiça de Deus através de Cristo Jesus, pela fé no Evangelho, pela fé na sua morte e na sua ressurreição. Amanhã nós vamos estar continuando
no capítulo 6, amém? Amém. Vamos orar, agradecendo ao Senhor.